Oi, turma, bom dia, boa tarde, né? Boa noite, espero que vocês estejam bem, se cuidando, né? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. É... Vocês, seus familiares, seus pais, irmãos e por aí vai. Na aula passada a gente começou a estudar uma nova parte do assunto, um novo bloco de assuntos, né? A gente começou a falar sobre a dinâmica da crosta terrestre, né? Então a gente vem estudando a atmosfera, né? A gente estudou algumas características da atmosfera, composição da atmosfera, poluição. No oitavo ano vocês vão voltar a estudar a atmosfera. A gente vai estudar um pouquinho mais sobre como a gente mede os fenômenos atmosféricos, algumas características deles e por aí vai, né? E a gente começou a estudar agora um pouco sobre a dinâmica da crosta terrestre na aula passada. E vamos falar um pouco sobre os fenômenos, né, que acontecem na camada de terra do planeta, na litosfera, e que influenciam diretamente, né, também na crosta terrestre, nos fenômenos terrestres. Né? Então, na aula passada, a gente começou a discutir um pouco sobre os elementos que compõem a crosta terrestre. Então, a gente falou lá sobre a crosta continental, né, e a crosta oceânica, e falamos bastante também sobre de como os cientistas eles acreditavam até o século XIX, né, começo do século XX, de que a crosta terrestre era algo mais fixo, né, imutável, assim, no sentido de que não existia alguma alteração na crosta terrestre, nenhum tipo de modificação no sentido de deslocamento da crosta terrestre. A crosta terrestre seria, ela teria a mesma configuração desde a origem da formação do planeta, 4,5 bilhões de anos atrás. E aí vem um cientista bastante importante, né, que era o Wegener, né, um alemão, que ele começou a propor aquilo que a gente chamava da teoria, né, ou a ideia, o princípio da deriva continental, né, que ele vinha defendendo que na realidade a crosta terrestre se movia, ela era diferente, ou seja, a composição da crosta terrestre vinha se modificando ao longo do tempo, né? Então ele, observando a cartografia, né, os mapas, né, ele percebia que existiam encaixes muito perfeitos, né, de continentes. Então, por exemplo, né, os litorais atlânticos aqui do Brasil, da América do Sul e do continente de África, né, eles se encaixavam perfeitamente. Né? Então ele achou que isso não era uma coincidência. Ele acreditava que todos os continentes, eles, em algum momento na história geológica do planeta, eles estavam juntos, formando um único continente, né, que é o que a gente chama de Pangeia, que provavelmente vocês já estudaram bastante em geografia. E esse continente unido ele vinha se deslocando, se separando, né? Então, além desse encaixe cartográfico, né, ele percebia também a partir de outras evidências, né? Do registro fóssil, né? Ou seja, de fósseis de seres vivos em lugares completamente separados, né? Então, por exemplo, tem um registro fóssil aqui no Brasil mesmo, né, de animais que esse mesmo fóssil dessa espécie é encontrado aqui no Brasil e encontrado na Rússia, né? Então, tipo, como é que em lugares completamente opostos e distantes, né, separados por oceanos e quilômetros de distância, poderiam ter registro desses fósseis dessas espécies em tamanho diferente, tamanho distância, né? E não teria como seria acontecer, né? Só se eles em algum momento existisse algum tipo de conexão entre esses continentes no passado. Então o registro fóssil reforçava isso. Eles percebiam também pela composição de rochas, de montanhas, né? Então de cadeias de montanhas em continentes diferentes, como a América do Sul e da África, né? Eles observavam que existia uma estrutura geológica, ou seja, a composição dos minerais das rochas dessas montanhas era extremamente similar, né, e idêntica. Então, como é que poderia ser, né, se essas estruturas rochosas estão separadas por um Oceano Atlântico, por exemplo, e que se acredita que ao momento essas cadeias de montanha eram uma só, né, e que nesse processo de deslocamento de deriva continental, essas essas montanhas eram uma só, né? Obviamente há milhões e milhões de anos atrás, né? Então essa era uma outra evidência, né? Então aí fez essas evidências cartográficas,
as evidências do registro fóssil, a resistência geológica de comparação de rochas minerais de montanhas em continentes diferentes. Também tinha a parte da análise do solo, né, perceber que em lugares que hoje em dia são muito quentes, né, registros minerais, né, do solo, da história do solo, que os geólogos fazem. Os geólogos são cientistas que estudam as rochas, o solo. Eles perceberam que, por exemplo, em lugares como a África, a Índia, a América do Sul tinha registro no solo de glaciações, né, ou seja, de que no passado aquelas regiões eram extremamente geladas, né, bem parecidas, por exemplo, com a Antártida. Isso aconteceu com a América do Sul, África, Índia e também com a Austrália, né. Poços que hoje em dia são desertos na Austrália, tem registros geológicos de que antes eram locais congelados, né, com características muito parecidas com o continente antártico. Então todos esses fatores, né, levaram muitos debates e impulsionaram bastante essa teoria da deriva continental, né. A gente sabe depois, né, que eu falei com você, que o cientista, né, o Vine, né, e os cientistas, eles, a partir de uma série de estudos, né, várias pesquisas sobre a geofísica, né, que são os estudos dos movimentos do solo, né, eles vieram eles evoluíram, né, eles pegaram essas ideias e teorias do Wegener e a partir de estudar tudo isso que o Wegener lá, né, ele defendia, né, eles começaram a aprofundar e a partir daí eles evoluíram esses assuntos, tornaram mais complexos, né, e formaram aquilo que a gente chama da teoria tectônica de placas, né. Ou seja, eles foram descobrir que a crosta terrestre, na verdade, ela é completamente recortada em vários pontos, né, formando um conjunto de placas, que são o que a gente chama hoje em dia das placas tectônicas, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre, antes de entrar nesses detalhes, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do planeta, né? Ou seja, qual é a estrutura que a gente tem e que a gente conhece no planeta. Então vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura do planeta, antes de a gente falar um pouco sobre essa teoria de placas, né? Das placas tectônicas, né? Então aqui a gente tem a estruturazinha do planeta que vocês podem observar, né? Então a gente tem lá a crosta terrestre, né, que pode vir de 0 a 70 km de espessura, lembrando que nesse esquema que a gente vê, a crosta oceânica geralmente é bem menos espessa do que a continental, né? Na aula passada eu falei de 5 a 10 km, né, para a crosta oceânica. Essas informações vão variar um pouquinho de altura para altura. Não se preocupe, porque eu não vou cobrar de vocês qual é a espessura, mas a gente tem que saber, o que vocês precisam saber é que a crosta oceânica é muito menos espessa do que a continental, certo? Agora os números não precisam, certo? Não vou cobrar isso, porque isso varia bastante de altura para altura, certo? Mas aí então lá a crostinha da oceânica aqui, mostrando aqui nesse esquema aqui mais fininha, né? A continental variando de 25 a 70 km, a crosta oceânica de 6 a 12 km. Então a gente tem essa crosta terrestre, então que média vai variar, né, de 30 a 25, 30 a 25 a 70 km, espessura dos continentes. Abaixo da crosta terrestre a gente tem mais uma camada, né, da crosta terrestre que a gente chama, que fica o manto. Então o manto ele vai ter aproximadamente 3.000 km de espessura, certo? Aqui está mostrando que vai de 70 a 2.891 km, é mais ou menos isso, né? Um pouco menos de 3.000 km de espessura, né? Ela é formada por um material, o manto, né? Ele é formado por um material semelhante ao da crosta terrestre, certo? Ou seja, formada por rochas e uma série de rochas e minerais diferentes, mas ele é submetido a uma pressão intensa, né? Ou seja, tem uma grande pressão, né, sobre o manto, sobre essas rochas, e é uma temperatura que é muito elevada, né? Então a temperatura do manto ela varia entre 1.000 e 3.000 graus Celsius, né? Ou seja, aqui a gente pensa que está 25 graus, né? Lá no manto varia entre 1.000 e 3.000 graus Celsius, né?
E o que faz com que o manto, né, ele fique no estado, né, ele é um meio sólido, ele tem uma configuração tanto quanto pastosa. Você já viu larva de vulcão? A larva de vulcão é um manto que é expelido, né, pela crosta terrestre. Ele é sólido, só que essa temperatura, né, elevada e essa pressão ele faz com que ele se comporte como um fluido mais viscoso, como se fosse uma pasta, né? Ele transforma nessa pasta. Então, ele tem essa composição similar à crosta terrestre, mas depois de muito tempo, né, sobre essa pressão, essas temperaturas elevadas, ele funciona mais como esse líquido viscoso, como se fosse uma pasta, que é a lava do vulcão, que a gente já viu em vários casos, né? O manto ele é separado em duas ou três partes, né, que pode ver esse esqueminha aqui. O manto superior, que esse está colado juntinho com a crosta terrestre, que vem logo abaixo da crosta terrestre. Aí tem uma zona de transição, né, mais ou menos 670 km, e um manto inferior, que ficaria abaixo do manto. Então a gente tem um manto superior, que fica junto da crosta terrestre, e abaixo a gente tem um manto inferior, que fica mais próximo aqui do núcleo do planeta. O manto inferior é muito mais quente, né, do que o manto superior, ele é menos quente. E esse processo ele faz com que o manto ele faça um processo de convecção, né? Então o manto inferior, que é muito mais quente, ele tende as rochas, né, que formam o manto inferior, ele tende a subir no processo de que a gente chama de convecção, né? Então no manto superior, que é muito quente, mas é mais frio que o manto inferior, ele tende a descer, e o manto inferior, que é mais quente, tende a subir. Aí quando ele sobe, ele esfria um pouco mais e desce. Aí eles fazem esse movimento de convecção. Igual a gente viu lá, lembra quando a gente estudou o ar frio e o ar quente? Que o ar frio sobe, o ar que é menos denso, e o ar frio que é mais denso desce, e fica nesse processo de convecção. Lembra lá? A gente estava falando sobre inversão térmica. Acontece de forma semelhante ao manto, né? Ele vai movimentando, ele vai girando, né? Esse manto inferior mais quente sobe, o manto superior que é mais frio, que é muito quente, mas é muito menos frio em relação ao manto inferior, né? Isso vai ser muito importante para quando a gente falar um pouco sobre os movimentos, o que leva aos movimentos das placas tectônicas, certo? É esse processo de convecção aí, ou seja, de subida do manto inferior e descida do manto superior, essa movimentação do manto, né, da substância que forma o manto, é que vai fazer com que as placas tectônicas se movam. Então esse movimento de convecção do manto é que leva às movimentações das placas tectônicas, né? Então a parte mais externa do manto, ou seja, o manto superior junto com a crosta terrestre, é que forma aquilo que a gente chama de litosfera, né? Então a litosfera significa esfera de pedra, né? Ou seja, a litosfera é a camada de rocha que forma o nosso planeta, né? Então a crosta terrestre, que é onde a gente está, mais o manto superior, forma o que a gente chama de litosfera, certo? O núcleo, então a gente tem um núcleo, que você pode observar lá aqui, o núcleo ele localiza na parte central da Terra, então ele está abaixo do manto. Ele é formado basicamente por dois tipos de metais, né, que é o ferro e o níquel, com temperaturas acima de 4.000 graus Celsius, então é muito quente, e pressões muito elevadas, muito mais elevadas que as pressões que estão presentes no manto, né? Então a gente separa também em duas partes. O núcleo externo, né, que está lá mais ou menos a 2.391 km, ele vai até quase 5.150 km. Né? Essa parte do núcleo externo, né, ele é mais fluido, né, ou seja, ele é mais como se fosse esses metais no estado líquido, né? E a parte mais interna, né, que é o núcleo interno, ele é sólido, ele é bastante sólido. Né? Então a parte externa está mais líquida e a parte interna ela está sólida, ou seja, o núcleo interno é sólido e o núcleo externo é essa estrutura líquida pastosa. Né? Que forma? Então essas são as camadas da Terra. Então a gente tem a crosta terrestre, abaixo da crosta terrestre a gente tem um manto superior, que está mais próximo da crosta terrestre. Então o manto superior mais crosta terrestre forma aquilo que a gente chama de litosfera. Abaixo do manto superior a gente vai ter o manto inferior,
que é muito mais quente, né? Então, existe esse movimento de convecção do manto, então o manto ele fica girando, esse sólido pastoso, né, viscoso, ele fica girando, ou seja, o manto inferior mais quente ele sobe até o manto inferior, o manto inferior mais quente ele sobe até o manto superior que está menos quente que o inferior, ele tende a descer por convecção, então ele faz esse movimento de giro. Né? Esse movimento de giro é o que faz com que as placas tectônicas se movam. Né? O Wegener ele dizia lá que os continentes estavam se afastando, mas ele não sabia explicar muito bem o que é que levava esses movimentos. Né? Então, o John Vine, né, junto com os outros pesquisadores, com essa teoria tectônica de placas, eles vieram a explicar esses processos, ou seja, esses movimentos. Então, as placas tectônicas elas estão se movimentando a partir desse movimento de convecção do manto. Então, a partir do movimento do manto, ele leva a que as placas tectônicas se movam. E outra coisa que o Wegener não sabia, que ele achava que a crosta terrestre era uma estrutura única. Né? Então, que o Wagner e os seus colaboradores vão entender que, na verdade, a crosta terrestre ela é completamente recortada, né? Ela é completamente subdividida, e essas subdivisões é que levam que vão se deslocando a partir desses movimentos de convecção do manto superior e inferior. Né? Então, a litosfera, nessa camada mais externa da Terra, seja formada pelo manto superior e pela crosta terrestre, ela está dividida, né, em gigantescos blocos de rocha, né, que se encaixam como se fosse um quebra-cabeça. Né. Essas peças são o que se chama das placas tectônicas, ou placas litosféricas. Né. O que é que a gente pode ver aqui? Pronto, aqui só para a gente poder ajustar as nossas plaquinhas aqui. Então veja que, na verdade, cada recortezinho desse em vermelho são pontos que separam as placas tectônicas. Né? Então a gente tem, por exemplo, tem várias placas. Temos aqui na América do Sul, no Brasil, a placa sul-americana, né, que envolve praticamente todo o continente, toda a América do Sul. A gente tem ali acima a placa do Caribe, placa de Cocos, a placa de Nazca, que está ali no litoral pacífico da América do Sul. Temos a placa Antártica, que está aqui embaixo, grandona, que pega toda essa região. Temos a placa africana, a placa norte-americana, a placa do Pacífico, a placa da Arábia, do Irã, a placa indo-australiana, que está aqui em cima de mim. Temos aqui a placa das Filipinas. Né? Então a gente tem uma série de placas tectônicas diferentes, e essas placas que vão se deslocando. Né? Então, como a gente viu, né, o núcleo, que é a parte mais quente do planeta, né? Então o calor que vem do núcleo ele vai esquentando o manto, né? Principalmente o manto interno. Então, por essas diferenças de temperatura, ou seja, mais próximo do núcleo é mais quente do que mais distante do núcleo. Então, a parte desse calor a gente vai ter essa movimentação do manto. Né? Então, as partes mais quentes do manto elas se movimentam em direção à superfície, e as menos quentes elas se movimentam em direção ao núcleo. Então, criando essas correntes de movimentos no manto que levam a deslocamentos aos poucos. Né? Então as placas tectônicas elas vão se deslocando aos poucos. Esses movimentos que o manto vai, a parte do calor dessa movimentação do manto, vai fazer com que essas placas vão se movimentando. Então, antigamente a gente tinha esse continente que era a Pangeia, e à medida que esse continente, à medida que esse movimento do manto foi ocorrendo, ele foi afastando essas placas aí. Então, elas foram se afastando e formando esses continentes. Enquanto algumas placas se afastam, outras se aproximam. Né? Então a gente tem então, por exemplo, se a gente pegar aqui a América do Sul e a placa, veja que as setinhas estão apontando para onde cada placa está indo. Né? Então a América do Sul e a placa africana vem se distanciando ao longo do tempo. Né? Mas à medida que a gente, por exemplo, que as Américas estão se deslocando, por exemplo, elas vão, à medida do tempo, elas também vão se aproximando desse lado de cada mapa. Né? Ou seja, ela vem se aproximando aqui dessas placas que vão também se aproximando. Então, esses movimentos de convecção que acontecem no manto, pelo calor gerado pelo núcleo, então,
o manto mais quente ele sobe, o manto mais frio, que é o superior, desce, e esses movimentos eles vão fazer com que essas placas elas vão se deslocando, algumas se aproximando, outras se afastando. Né? Então, aos poucos, obviamente, que são coisas de poucos centímetros por ano, né? Não é uma altíssima velocidade. Né? Então esse processo vai acontecendo por isso. Né? Então esses movimentos das placas, eles se dão ao movimento do manto, que se dá a partir das diferenças de temperatura do calor que é transferido do núcleo. Né? Então, mesmo assim que os continentes, né, e os oceanos eles estejam sobre essas placas, né, a gente não percebe seus movimentos, a gente não fica aqui, meu Deus, tá tremendo, né? Porque tipo, eles se movem praticamente de 2 a 10 centímetros por ano, né? Tipo, é muito pouco, né? A gente não percebe. Mas mesmo sendo um movimento lento, né? Os movimentos das placas tectônicas eles têm alterado a posição dos continentes, né? E mudado muito nosso planeta. Né? Então, ao longo dos milhões de anos, desde que onde era a Pangeia até formar todos esses continentes. Né? Então, a gente pensa em 4,5 bilhões de anos, que é a idade estimada do planeta, né? Mas em 10 centímetros por ano. Né? A gente está em um processo sempre de reconfiguração dos continentes do planeta. Né? Então esses movimentos das placas, né, eles foram comprovados por várias pesquisas geofísicas, né, desde o Weiner até hoje muitas pesquisas são feitas, né, e essa teoria ela afirma que a litosfera, né, que é a crosta terrestre mais o manto superior, é constituída por essas placas que movimentam, que vão se movimentando e à medida que elas se movimentam elas interagem entre si, e aí que é isso que a gente chama da teoria tectônica de placas desenvolvida pelo Weiner e seus colaboradores, né, ou a teoria tectônica global, né. Essa teoria ela explica os mecanismos internos dos movimentos do planeta que provocam estes movimentos. Como eu falei para vocês, as placas elas podem se movimentar se aproximando ou se distanciando. Né? Em alguns casos, né, elas podem se afastar e em outros casos elas podem colidir. Né? Com relação a esses movimentos, a gente pode ter os movimentos seguintes aqui, gente. A gente tem movimentos que a gente chama de movimentos ou de limite divergente, né? Que é quando as placas se afastam. Né? Então veja lá no primeiro, veja que a setinha está apontando uma placa para cada lado. Então tem esse movimento ou limite divergente. Então as placas elas se afastam, certo? Aí às vezes, por exemplo, isso acontece muito em placas em limites de placas na crosta oceânica, né? E como a crosta oceânica é mais fininha, né? Às vezes quando ela se afasta, ela expõe o manto que às vezes acaba saindo, né? Expelindo, né? Essa parte desse manto lá nas regiões profundas do oceano. Né? Então tem limites divergentes, quando as placas elas se afastam, esse limite de placas se afastam. A gente tem esses que a gente chama de movimentos limites transformantes, que é quando elas deslizam, né, entre si, né, elas nem se afastam e nem se aproximam, nem colidem. Né? E elas não são divergentes, nem estão se aproximando. Na verdade, elas fazem esse movimento de deslize, né? Elas deslizam como a setinha apontando uma para outra, ou seja, elas têm esse contato entre elas, mas como se fosse essa fricção, né? Uma vai para cima e outra para baixo, né? Na direção. Então, elas fazem esse movimento aqui assim. Então, elas têm contato, mas elas não fazem diferente das divergentes, as divergentes elas se afastam, né? Na transformante, na verdade, elas fazem esse processo aqui, de deslize entre si. Elas deslizam paralelamente. Certo? Então, e a gente tem esse aqui de limite convergente, né? Quando elas se encontram e se chocam. Às vezes, quando as placas se chocam, elas então elas vêm e se encontram. Então a gente tem placas convergentes, que são placas que se encontram, placas divergentes, que são placas que se afastam, e a gente também tem o que a gente chama de placas transcorrentes, que são essas de limite transformante. Então, são essas que se deslocam paralelamente. Certo? E então a gente também tem esse caso aqui dessas de limite convergente, né, que uma placa ela se sobrepõe a outra. Então quando elas se encontram, uma desce
e a outra passa por cima, né? E essas aqui podem dar origem à formação de montanhas, a processos de erupção vulcânica, por exemplo. E aí nessas placas aqui convergentes, né? De limite convergente, né? Elas podem acontecer os processos que a gente chama de subducção, né? Que é uma placa, ela desce sobre a outra, né? E este processo também pode formar as cadeias montanhosas, né? Que as montanhas elas se explicam por esse processo, né? Encontro de placas convergentes que foram, quando elas se encontram, elas podem ir levantando, erguendo a crosta terrestre, formando cadeias montanhosas, e também pode ter formação de erupções vulcânicas, né? Pode se explicar por esse processo. Então a gente tem esses três tipos de limites entre placas e de placas tectônicas. As placas divergentes, que fazem o movimento de se afastar, as placas de limite transformante, né? Que a gente chama de placas transcorrentes, são essas que vão se movimentar lateralmente, né? E a gente tem as de limite convergente, que são essas que se encontram, né? Ou placas convergentes, que pode ter esse processo de subdução, que é uma placa ela descer, ficar abaixo da outra, pode originar justamente a formação de cadeias montanhosas, erupção vulcânica por aí. Por mais que sejam movimentos lentos, né, a gente pode sentir eles em vários momentos, vários pontos. A gente tem aqui, são as áreas a gente chama de áreas de maior atividade sísmica, né, que são de maiores atividades das placas tectônicas, de encontros ou de limites entre as placas tectônicas, né? Esses movimentos, né, de encontro de placas, de afastamento de placas, eles são muito responsáveis pela ocorrência daquilo que a gente chama dos terremotos, tsunamis e também das atividades de erupção vulcânica, né, que a gente vê nas próximas aulas esses temas, né. Então as bordas entre as placas, né, quem está observando aí, esses pontinhos, essa partezinha pintada em marrom, são as bordas entre duas placas, entre placas diferentes, né. Então são nesses locais que a gente tinha a maior parte desses fenômenos, né. Então são nesses lugares que acontecem mais terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas, né. Então, por exemplo, na costa oeste da América do Sul, que está aqui, a gente vai observar aqui na América do Sul, ficou o Brasil na costa oeste, né, ou seja, ali no limite do Oceano Pacífico, e as ilhas que formam, por exemplo, então aqui na América do Sul, certo? Na parte do Chile, eu vejo que está bem marronzinho, e lá no Japão, e lá em cima na Austrália, lá em cima, olha, no canto do Japão, o Japão praticamente inteiro ele fica nessas zonas de atividade sísmica, né? Japão, Filipinas, né? Eles estão localizados, né, sobre essas extremidades de placas, né? Ou seja, o Japão, por exemplo, ele fica em cima dessas placas aí, da placa do Pacífico, da placa das Filipinas, né? E por isso que acontece muito terremoto e erupção vulcânica nesses lugares, né? Porque eles estão bem nesses pontos em que ocorrem esses encontros de placas tectônicas, né? Isso explica porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente não convive com esse tipo de atividade, né? Ou seja, aqui não tem terremoto, tsunami, erupção vulcânica. Essas coisas não acontecem porque o Brasil está localizado em cima de ele está no centro, né, de uma dessas placas, que é essa placa aqui da América do Sul. Então a gente está bem em cima dele, longe desses pontos de encontro de placas diferentes. É por isso que aqui no Brasil a gente não convive com esse tipo de... não tem terremoto no Brasil, nada do tipo, né? Então, como o Brasil está em cima dessa placa sul-americana, então a gente está bem no centro dessa placa, né? A placa sul-americana ela se choca com a placa da Nazca, que é essa que está aqui no litoral oeste da América do Sul, né? Que está nessa parte aí do Chile, por aí vai. Está na região das Cordilheiras dos Andes, né? Está fora do nosso território, né? Então a gente não percebe quando acontece esses choques, essas placas. Esses terremotos eles acontecem no Chile, nessas regiões dos Andes, mas não acontece aqui no Brasil, porque a gente está mais distante desse ponto de encontro dessas duas placas, né? Às vezes, obviamente, que existem alguns registros no nosso país, né, de atividade sísmica, mas são atividades de baixa intensidade, né? Ou seja, que não vai causar danos
não são atividades sísmicas de grande porte, né? São de médios a moderados, né? Isso acontece no Brasil não por choque das placas, né? Mas ele acontece às vezes por algumas movimentações locais ou falhas na própria placa, né? Falhas geológicas. Mas isso não vai levar a um terremoto de grandes magnitudes, né? São pequenos terremotos ou às vezes movimentações da Terra, mas que são muito baixas, que não vão levar a grandes impactos, né? E essas falhas elas estão presentes em todo o território nacional, né? E quando ocorrem movimentações podem gerar alguns terremotos, mas que são bem fraquinhos, de pequena magnitude, né? Mas a maioria deles acontece, né? Pode estar acontecendo, por exemplo, agora, né? Só que a gente nem percebe, porque ele é muito fraquinho, a gente não consegue nem perceber, ou seja, ele acontece nas partes mais profundas da crosta terrestre e a gente nem percebe eles, certo? Então tá aí um pouquinho sobre os movimentos, que explica os movimentos da crosta terrestre, os movimentos das placas tectônicas, já influencia. Nas próximas aulas a gente começa a estudar um pouco sobre esses fenômenos que ocorrem em decorrência dessas movimentações. Então a gente estuda um pouco sobre uma aulinha sobre terremotos, uma aulinha sobre vulcanismo, na atividade vulcânica, uma aulinha também sobre os tsunamis e um pouquinho sobre, depois uma aula sobre falar um pouquinho da sismologia. E a gente fecha essa partezinha do assunto também, né? Então fiquem bem, certo? Se cuidem. A gente se vê na próxima aula. Tchau.